Vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude a entender esta profecia que será estudada nesta manhã. Abra nossa mente, e assim como o Senhor falou com os Teus filhos no passado, os pioneiros da igreja, fazendo-os entender esta mensagem, que o Senhor também nos implante em nós este entendimento, e para que possamos ter esse senso de urgência da volta de Jesus, e estarmos preparados com a nossa família para receber Jesus. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Uma mãe estava colocando o seu filhinho para dormir, quando, ao dar um beijinho no filho e despedir-se dele, ele perguntou: mamãe, Jesus vai demorar para voltar? E ela disse: nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Vai demorar um pouco. Por quê? Ele disse: porque eu estou com muitas saudades de Jesus. Eu pergunto para você, meu irmão, você está com saudades de Jesus? Existe um hino que a minha esposa e eu gostamos de cantar, que fala saudades de Jesus. Almejo o lar, não é? O lar amado, e fala ali: eu estou com saudades de Jesus. E quando eu estou cantando este hino, realmente eu coloco todo o meu sentimento nestas palavras. Você geralmente tem saudade das pessoas que você ama. Você tem saudade das pessoas que você se apaixona. Ou você está torcendo para que Jesus demore um pouco mais? Será que você é como aquela pessoa, como você está, quando você está para receber uma visita em casa, e você está todo atrasado, está tudo ainda por fazer, você está atarefado, então você fica torcendo para a visita atrasar. Ou então você fica torcendo para ela dar uma telefonadinha e falar: olha, eu vou cancelar minha visita porque eu não vou poder ir. Você está esperando a visita, mas você está torcendo para que ela não venha. Acontece isso na vida de muitos cristãos, que estão esperando a volta de Jesus, mas torcendo para que ele não venha logo. Será que você é destes que está torcendo para que Jesus demore mais 10 anos, mais 20 anos? Você tem muitos planos a longo prazo? Ou você já não tem nenhum plano mais a longo prazo? Todos os seus planos, os seus projetos são a curto prazo, porque você tem a urgência da volta de Jesus. Você quer que ele volte logo. Uma vez eu ouvi uma esposa falando que ela amava o marido, mas gostava que ele viajasse. E gostava que ele fazia viagens longas, porque assim ela se sentia mais livre. Queridos, você ama Jesus, mas gosta que ele fique distante de você? Você tem medo da volta de Jesus? Há pessoas que têm medo da volta de Jesus. Há pessoas que não gostam de estudar profecias, porque a volta de Jesus para elas é um terror. Mas, queridos, quando nós entendemos que o juiz do universo é o nosso irmão, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, quando nós entendemos que é o nosso amigo Salvador, que morreu por nós, ressuscitou por nós, e subiu ao céu por nós, e vai voltar por nossa causa, então você começa a ansiar e sonhar pela volta de Jesus, e a volta de Jesus se torna o principal foco na sua vida. Tudo que você faz, trabalhando, ou viajando, ou planejando, você coloca a volta de Jesus bem no centro das suas prioridades, dos seus planejamentos. A volta de Jesus torna-se assunto da sua conversa com a esposa, torna-se assunto da sua conversa com a família. Quando você conversa com os amigos, em vez de você estar falando sobre futebol, ou sobre moda, ou sobre filmes, e sobre outras coisas, não, o assunto da sua conversação diária é Jesus, a breve volta de Jesus, o anseio, a saudade de Jesus. Você sabe o que significa ter paixão por Jesus? Paixão é uma coisa que você não consegue tirar da cabeça. Paixão faz parte do amor. Mas é mais forte do que o amor, porque a paixão arde dentro do nosso coração. Quando nós estamos apaixonados por Jesus,
E cada vez ficamos mais apaixonados porque estamos contemplando Jesus, lendo a vida de Jesus nos evangelhos, lendo e meditando na vida de Jesus através do livro desejado de todas as nações. Você vai contemplando Jesus, você vai se tornando semelhante a Ele, e você só quer estar com Ele. Eu fico pensando que no novo céu e na nova terra, a minha esposa vai ter dificuldade porque eu vou querer ficar bem do ladinho de Jesus. Então, ela virou o rosto, eu estou lá. Eu não quero estar onde Jesus não esteja. Eu quero acompanhar Jesus, e eu sei que ela vai me acompanhar também. Não é? Estar sempre junto dele. Como quem? Como João, o discípulo amado. Na hora de dormir, todo mundo se espalhava. Mas João não se espalhava. João vivia, onde é que está Jesus? Está ali. João ia lá e deitava juntinho de Jesus e colocava a cabeça ainda no peito de Jesus. Que intimidade era essa que João tinha? Só ele tinha. Ele era o mais novo dos discípulos. E ele colocava a cabeça no peito de Jesus. E Jesus nem dizia, cara, você está me incomodando, cara. Me deixa dormir. Você fica roncando aí no meu peito aqui. Querido, não, Jesus ama aqueles que querem intimidade com Ele. Eu quero deixar para você, meu irmão, essa paixão por Jesus. Esse amor intenso por Jesus. Este sonho vivo na nossa mente da esperança da volta de Jesus. Para que você trabalhe, para que você sustente a sua família, para que você pague os seus compromissos financeiros, mas que perca o rumo que é o céu, é a nova Jerusalém, é a volta de Jesus. Que isso não saia da sua mente dia e noite, meu querido irmão. Que não saia da sua mente. Saudades de Jesus. João capítulo 14, verso 1 a 13, irmãos. Esse é o texto que precisa ficar gravado na mente de todo bom adventista do sétimo dia. Ser adventista do sétimo dia é aguardar e apressar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É memorizar o texto de João 14, 1 a 3, a promessa de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fez planos para viver com você. Jesus fez planos. E Ele está preparando no céu. A nova Jerusalém, ela vai vir prontinha do céu. Não vai ser construída na terra, não. Ela já vem pronta do céu. É a casa do nosso Pai. Não vai ser a sua casa, não. É a casa do nosso Pai. E nós vamos morar todos nos arredores da Nova Jerusalém, enchendo toda a extensão do planeta Terra. E nós vamos vir adorar a Deus na sua casa, de sábado em sábado, e de lua nova em lua nova. Mas a terra toda estará cheia com 12 grandes nações. 12 grandes nações, tendo cada nação um rei. E cada rei traz então a sua nação para adorar a Deus de sábado em sábado. Cada nação entra por uma porta da Nova Jerusalém, porque são 12 portas, uma para cada nação da nova terra. Queridos, Deus planejou esta coisa linda para você. Linda. E você não consegue, você não cansa de pensar nas coisas lindas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Porque 1 Coríntios 2,9 diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Não se turbe o vosso coração, não viva preocupado, não viva angustiado, descanse nos braços de Jesus. Faça dele o seu psicólogo, faça dele o seu psiquiatra, faça dele o seu comprimido de depressão, viu? Está deprimido? Jesus é o remédio. Está angustiado? Jesus é o remédio. Quer chorar? Chore nos ombros de Jesus. Ele vai te acariciar. Ele vai te confortar. Passe tempo aos pés de Jesus, todas as manhãs, antes do sol nascer. Antes do sol nascer, irmãos.
Você acorda com os hinos cantando e louvando a Jesus, cantando hinos e se apaixonando por Jesus. João, o amado, terminou o Apocalipse no capítulo 22, verso 20, dizendo: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Essa expressão, ora vem, Senhor Jesus, no grego é Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora eu pergunto, quantas vezes por dia você repete, ora vem, Senhor Jesus? Você repete pelo menos uma vez por dia? Eu confesso a vocês que eu digo várias vezes por dia, venha logo, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor Jesus. Por favor, o mundo não presta, irmãos. O mundo está corrupto, irmãos. As famílias estão se desfazendo, as guerras não param, os sequestros não param, os mártires não acabam. É muito sofrimento, irmãos. Isso porque nós não sentimos nem 1/1000 do sofrimento que existe no mundo, mas nós não sentimos, nós estamos alheios, nós não sabemos. Porque se nós soubéssemos, como Deus sabe, de todo o sofrimento que existe neste mundo, nós não suportaríamos. Deus nos poupa. Deus quer que você se desiluda com o planeta Terra, irmãos. Deus quer que você se desiluda com este mundo e você se apaixone pelo céu. O céu é o nosso destino. É para o céu que nós preparamos os nossos filhos. Em Mateus capítulo 25, meus queridos, tem uma parábola contada por Jesus, e eu quero que você abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Elas representam a igreja de Deus formada por 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. A parábola das 10 virgens está falando da igreja de Deus. Não está falando do mundo, não do ímpio, mas da igreja de Deus. Para Deus, nesta parábola, louco para Deus não é aquele que perdeu a sanidade mental e que foi parar num hospital, um hospício. Para Deus, louco é aquele que não se prepara para a chegada do esposo. Esse é o louco para Deus. Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ficam correndo, atarefados, não tem tempo para Deus. Mas você pode morrer num trânsito, num acidente de carro, hoje, e você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Ah, não sei, pastor. Como não sabe? Como você deixa uma questão de vida ou morte assim no suspense? Deus quer que você tenha certeza da sua salvação? Como você obtém a certeza da salvação? Confessando os seus pecados e adorando Jesus todos os dias. Como é que uma pessoa que confessa todos os dias os seus pecados e adora Jesus todos os dias não tem certeza de que está perdoado, que está salvo? Você não confia no amor de Deus? Ah, pastor, mas de vez em quando eu caio. Mas Deus levanta aquele que cai. Deus perdoa aquele que peca. Deus continua te amando mesmo quando você peca. Ou você deixa de amar o seu filho porque ele peca? Tem jeito do pai deixar de amar um filho? Tem jeito de uma mãe deixar de amar um filho? Ah, porque ele é um criminoso, então não amo mais ele. Irmãos, pai e mãe amam o filho mesmo que ele seja um bandido. Eles amam, é carne, sua carne, sangue do seu sangue. Jesus nos ama, porque nós somos carne da sua carne, sangue do seu sangue. E quando nós pecamos e fazemos coisas contrárias à vontade de Deus, nós entristecemos o coração do nosso Deus. Ele chora, mas ele não deixa de nos amar. E ele insiste em nos salvar. Ele insiste em nos perseguir com o seu amor e oferecer o seu perdão. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do cristianismo. E aqui diz na parábola das 10 virgens que 5 eram prudentes e 5 loucas. Vamos ler então Mateus capítulo 25, versos 1 até o verso 5. Então o reino dos céus será semelhante às virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantas tosquenejaram, irmãos? Todas. O pecado não está em tosquenejar. O pecado não está em dar uma soneca, um cochilo. O pecado não está nisso. O pecado era não ter azeite na vasilha. Nossa igreja, queridos, pode estar cansada de esperar a volta de Jesus. Porque os avós já falavam da volta de Jesus. Os pioneiros morreram sonhando com a volta de Jesus. E Jesus ainda não voltou. Tem muita gente cansada de esperar pela volta de Jesus. Nesse cansaço, no desânimo, eles dormem, eles tosquenejam, eles tiram um cochilo. O pecado não está nisso. Porque Deus sabe da nossa fragilidade. O nosso pecado é não ter o azeite do Espírito Santo. O nosso pecado é não buscar o batismo do Espírito Santo. Bem agora, na hora da volta de Jesus, bem agora, na geração da volta de Jesus, surge um maldito movimento dentro da igreja, descrendo do Espírito Santo. Na hora exata em que a igreja mais necessita do Espírito Santo, Satanás introduz um movimento dizendo que não existe Espírito Santo. Que o Espírito Santo não é divino. Queridos, o Espírito Santo é a nossa maior necessidade hoje. E quem ofende o Espírito Santo nunca vai se arrepender, porque só o Espírito Santo é que dá o arrependimento. Não é o Pai que dá o arrependimento, não é Jesus que dá o arrependimento, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes, quanto tempo eu já gastei estudando a Bíblia com pessoas que não creem na divindade do Espírito Santo e não deu em nada. Infrutífero. Digo para minha esposa, não adianta, porque ele não crê no poder, na ação, na divindade, na plenitude do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode fazer para uma pessoa que não crê no Espírito Santo? Nada. Nada. O que o pai e o filho podem fazer para essa pessoa? Nada. Porque Deus age através do Espírito Santo. Jesus age através do Espírito Santo. Se eu não creio no Espírito Santo, irmãos, mas a nossa maior necessidade agora, na parábola das 10 virgens, é que nós estamos sem o azeite do Espírito Santo, sem o colírio do Espírito Santo em nossos olhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Pare de discutir sobre a natureza do Espírito Santo. Deixe a natureza do Espírito Santo como um mistério que vai ser desvendado no céu. Ellen White fala muito claro sobre a natureza do Espírito Santo. Silêncio é ouro. Creia, acredite nas funções do Espírito Santo. Porque a Bíblia é muito clara ao falar sobre as funções do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos faz lembrar as coisas que são de Jesus, o Espírito Santo pode ser entristecido, o Espírito Santo, o Espírito Santo faz tudo em todos, nos dá dons espirituais, o Espírito Santo nos dá o fruto do Espírito Santo, os santos frutos do Espírito Santo, que é o caráter de Jesus sendo comunicado para você através do Espírito Santo. Quem é que transfere e implanta em você o caráter de Jesus? O Espírito Santo. E alguns dizem, pastor, mas a pessoa do Espírito Santo, queridos, não fique enroscado em palavras. Creia no Espírito Santo, creia no Filho e creia no Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Creia. E peça que o Espírito Santo habite em você. Quando é que nós vamos entender melhor a divindade, irmãos? Quando chegarmos no céu.
Ninguém jamais viu o Pai. Você vai discutir sobre o Pai, se ninguém jamais viu o Pai? Só o Filho viu o Pai. Só o Filho viu o Pai. Nós só conhecemos um rosto da divindade, irmãos. Nós não conhecemos o rosto do Pai, nem do Espírito Santo. Nós só conhecemos um rosto que é o rosto de Jesus. Por que vamos ficar discutindo sobre algo que ninguém jamais viu? Pai, ninguém jamais viu. Espírito Santo, ninguém jamais viu. Não é frutífero ficarmos. Mas a Bíblia fala do Pai? Fala, então eu creio nele. A Bíblia fala do Espírito Santo? Fala, então eu creio nele. A Bíblia fala do Filho Jesus? Fala, eu creio nele. Queridos, que o Espírito Santo habite em você. Amém. Que o Espírito Santo gere em você uma natureza santa que só Ele pode gerar. Ele gerou a natureza santa de Jesus no ventre da Virgem Maria. Já nasceu santo. Mas Ele pode gerar a natureza santa de Jesus em você quando você tem 10, ou 15, ou 20 anos, ou 80 anos de idade. O Espírito Santo pode gerar a natureza santa de Jesus em você, porque a obra dele é gerar em nós a natureza santa de Jesus e dar-nos o caráter de Jesus, a mente de Jesus e o temperamento de Jesus. A matéria-prima com a qual o Espírito Santo trabalha é o caráter de Jesus, é a mente de Jesus. Ele não trabalha com outra matéria, irmãos. Tudo que é de Jesus é o que o Espírito Santo trabalha. E ele comunica para você, de graça. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Insista em pedir o batismo do Espírito. E quando você pede o batismo do Espírito, o Espírito Santo imprime em você a mente de Jesus. Você começa a pensar como Jesus, agir como Jesus, amar como Jesus, falar como Jesus, entender a Bíblia como Jesus. Isso é obra do Espírito Santo em nossa vida. Tiago White conta a história de um homem que lhe relatou um sonho. Tiago White conta, o homem veio até ele e contou o sonho que teve à noite, dizendo, eu sonhei e eu vi que eu estava passando na frente de uma igreja adventista e eu vi, na frente da igreja, tinha um muro e o diabo sentado em cima do muro, tirando uma soneca, roncando. Então no sonho eu cheguei perto do diabo e disse, ô Satanás, você está dormindo? E ele acordou e disse, sim, eu estou dormindo, e apontou para a igreja. Todo mundo lá dentro está dormindo também, então eu posso tirar minha soneca. E continuou tirando uma soneca. Queridos, a igreja está dormindo. Comece a testemunhar. Comece a clamar dia e noite pelo batismo do Espírito Santo. Comece a confessar os seus pecados conhecidos. Romper com os pecados conhecidos da sua vida. Você vai ver que o diabo vai ficar enfurecido contra você. Porque ele não quer ver ninguém abandonando pecados. O que amarra e prende você a Satanás são pecados conhecidos, familiares, acariciados. Por longos anos, muitos vivem na igreja, mas vivem com os mesmos pecados de sempre. Os mesmos pecadinhos de sempre. Nós temos que parar de pecar pecados conhecidos. Há pessoas que acreditam que é impossível viver sem pecar. O primeiro passo para o fracasso é você acreditar que é impossível. Se você pensa que é impossível, é impossível. Porque aquilo que você pensa, assim é. Assim está escrito em Provérbios. Agora, meus queridos, é possível alguém parar de pecar os pecados conhecidos? Se você me disser que não dá, então vamos fechar a Bíblia e jogá-la fora. Para que serve a Bíblia então? Se ela não pode me dar poder para parar de pecar pecados o quê? Acariciados. Você está há 20 anos praticando um pecado. Não dá para parar, não? Ah, não dá, Jesus não tem poder para me comunicar, o Espírito Santo não me pode dar a vitória sobre esse pecado. Então para que serve a nossa religião? Para que serve o nosso Jesus? Se ele é impotente de nos dar sobre o pecado. Jesus disse, eu venci o mundo, não tenham medo, eu venci o mundo, vós também vão vencer. Venceis o mundo. Meus queridos, é possível sim parar de pecar pecados conhecidos. Mas requer uma decisão. Você diz o nome do pecado
dá nome aos pecados. Você confessa e clama pelo sangue de Jesus. Fala, eu quero parar com isso, Senhor. Eu decidi parar. A decisão é minha, mas o poder que eu preciso é teu. Está claro isso? A decisão não é de Jesus, a decisão é sua, de parar. Mas o poder para vencer o pecado vem de quem? De Jesus. E Jesus lhe comunicará poder cada dia, cada oração, cada clamor, cada lágrima. Ele vai comunicando o poder, vai lhe dando a vitória sobre os pecados conhecidos. E quando você rompe com pecados conhecidos, para que você não cruze os braços e olhe para trás e diga, agora sim eu estou bem, ele mostra outros pecados. Você justo se recuperou de um pecado que você venceu e abandonou. O Espírito Santo já mostra outro. E você agora parte para cima do outro. Você confessa aquele, o Espírito Santo mostra outro. E isso se chama santificação. Você está crescendo na semelhança com Jesus? É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não mostra, não deixa de mostrar os nossos defeitos de caráter. Ele sempre está mostrando os nossos defeitos de caráter. Quando confessamos um, ele mostra outro. E você vai descobrindo coisas que você não tinha descoberto antes. E quanto tempo dura esse processo de santificação, irmãos? A vida toda. A vida toda. O Espírito Santo coloca em você uma insatisfação espiritual. Insatisfação espiritual diz que quando você gasta meia hora louvando e orando a Deus, você acha que não foi nada. Você quer gastar 1 hora. Depois que você está gastando 1 hora de louvor e oração a Deus toda madrugada, você acha que isso não é nada. Você quer ficar mais 1h30. Você não sacia, meu irmão. Você sempre está nessa insatisfação de querer mais santo ainda, Senhor. Mais santo ainda, Senhor. Nunca você vai olhar para si mesmo e falar, agora eu estou santo mesmo. O Espírito Santo não deixa você sentir essa satisfação de santidade. Ele mostra mais necessidade, mais santo ainda. Ellen White fala assim, não é? Mais santo ainda, Senhor. Até Jesus voltar. Nunca desistir. Nunca olhar para a sua espiritualidade com senso de satisfação, dizendo, agora sim, eu cheguei no ponto. Não, nós não chegamos no ponto, enquanto não chegarmos no porto. Nós não vamos chegar no ponto, enquanto não chegarmos no porto, seguro, que é a volta de Jesus. Vamos sempre estar em direção ao porto, indo, avançando dia a dia, irmão, sem ficar olhando para trás. Porque quem olha para trás perde o rumo. Quem se prende no passado não avança. Queridos, Deus não está atrasado. Deus não é atrasado. E Deus nem é adiantado. Deus não se atrasa e Deus não se apressa, não se adianta. Deus não precisa disso. Porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o fim desde o princípio. Se Ele conhece o fim desde o princípio, Ele sabe o dia da volta de Jesus. Ele sabe todas as coisas. E nós temos que confiar nesta presciência divina. Sabem, queridos? Existe na mente de Deus um atraso intencional. Mas pastor, você acabou de falar que Deus não se atrasa. E como é que agora você está falando que existe na mente de Deus um atraso? Existe. Deus não se atrasa, mas Ele planejou intencionalmente atrasar. E Ele chama isso de a tardança do esposo. Na mente sua é uma tardança. Na mente de Deus não é uma tardança, que Ele já sabe o dia e a hora da volta de Jesus, mas não é a hora que todos nós estávamos pensando. Por isso, para nós, para muitos, a volta de Jesus está o quê? Atrasada, porque nós achamos que Ele já deveria ter vindo, mas não, irmãos. Na mente de Deus, Ele sabia
que nós íamos considerar essa tardança. Mas percebam, quando Jesus falou em Mateus 25, verso 5, Jesus falou: tardando o esposo, tosquenejaram todas. Nessa tardança, que todos achavam que Jesus já deveria ter vindo, as pessoas desanimam, as pessoas relaxam. Existiam cerca de 100 mil pessoas esperando a volta de Jesus para 1844. Era um movimento grande, não é, irmãos? O movimento milerita, para 22 de outubro de 1844, envolvia não menos do que 100 mil pessoas. Mas Jesus não veio. O que aconteceu com aquelas 100 mil pessoas? A maioria desanimou. Um pequeno grupo permaneceu firme estudando a Bíblia para entender a razão da decepção. E dali nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. As pessoas estão cansadas de esperar a volta de Jesus e desanimam. E começam a pensar nos seus próprios projetos e planos. Mas na mente de Jesus já existia essa tardança planejada, tardando o esposo. Todas tosquenejaram. O esposo não chegou na hora em que as 10 virgens estavam esperando. Chegou depois. E diz que à meia-noite ouviu-se a voz dizendo: eis aí o noivo. E então se levantaram do cochilo e pegaram suas lâmpadas. Mas, queridos, na última hora, quem tem o Espírito Santo tem, quem não tem, não tem. Na última hora, quem se abasteceu do azeite do Espírito Santo pela confissão diária, pela busca do batismo do Espírito Santo diariamente, quem fez isso tem o Espírito Santo. Quem não fez, não tem o Espírito Santo. Não tem como Deus derramar o Espírito Santo de uma forma de chuva serôdia sobre alguém que viveu uma vida sem nunca pedir o Espírito Santo. Você não suporta o Espírito Santo sendo derramado sobre você se você não houve uma busca diária constante. É como se colocasse vinho novo em odres velhos. O que Jesus disse que aconteceria se colocasse vinho novo em odres velhos? Se perderia o vinho e se perderiam os odres. Porque os odres velhos iam se romper. Ia se perder o vinho e quebrar os odres. O que adianta colocar remendo novo em pano velho, irmãos? Coloca um remendo novo num pano velho, rasga. Porque o pano velho não suporta, não tem a resistência do remendo novo. Deus não pode derramar o vinho novo do Espírito Santo em você, numa vida velha, que não confessa diariamente os pecados conhecidos. Pecados conhecidos, irmãos, são pecados que você sabe e que você acha que não é pecado. Será que a novela é pecado, irmãos? Será que o café é pecado? Será que comer carne com sangue é pecado? Até quando o povo de Deus vai continuar com os pecados? Dando desculpa para si mesmo. Não, todo mundo faz. Não, isso é exagero. Exagero, irmãos? Deus aceita você contemplando cenas de nudismo nas novelas, nos filmes? Cenas imorais? Cenas de sexo explícito? Olhos ungidos pelo Espírito Santo vão ficar vidrados na televisão, irmãos? Ou vão ficar vidrados em Jesus? Olhos ungidos pelo Espírito Santo. Corpo santo vai se alimentar daquilo que é santo, daquilo que é saudável, daquilo que Deus criou para você, para a sua saúde. Por isso existe a reforma da saúde, irmãos. Amada por uns e odiada por outros. Deus quer preparar um povo santo para receber a santidade dele. Deus é santo. E ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então peça santidade a Jesus. Fale: Senhor Jesus, eu quero a tua santidade mais do que dinheiro. Eu quero a tua santidade mais do que um carro novo.
Eu quero a tua santidade mais do que o marido, mais do que uma namorada, mais do que isso, mais do que aquilo. O que eu mais quero é a tua santidade. Porque o Senhor disse, eu sou santo, sede vós também santos. É só o Senhor que pode me dar da tua santidade. Se o Senhor não me der, eu não vou ser santo. Mas eu quero ser santo. Porque os filhos de Deus que vão para o céu vão ter escrito na testa deles, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Não tem como ir para o céu sem esta frase na testa, santidade ao Senhor. Mas como é que Deus pode dar santidade para quem não pede? Para quem não busca? Quando o pastor repreende um jovem, uma moça, de alguma coisa errada que eles estão fazendo, eles dizem, pastor, mas eu também não sou santinho, né? Não é, mas deveria ser. Deveria ser. Ser santo não é uma ousadia, irmão. Ser santo é uma promessa que Deus nos faz. Sacerdócio santo. Levantando mãos santas. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que eu vou estar deitando com as mulheres prostitutas por aí, irmãos? Como é que você vai estar fornicando fora do sexo abençoado por Deus, se o seu corpo é templo do Espírito Santo? Mas todo mundo fica, pastor. Todo mundo faz, mas todo mundo não vai para o céu, irmão. Só vai para o céu aqueles que andam no caminho estreito. A multidão que anda no caminho largo não cabe no caminho estreito. A maioria sempre esteve errada. Saia fora da maioria, mas fique dentro da igreja. Mas não fique com a maioria da igreja, porque a maioria não está certa. A maioria está morna. Está morna, sonolenta, sem o azeite do Espírito Santo, sem o colírio do Espírito Santo, sem o ouro provado no fogo, sem as vestes brancas de nosso Senhor Jesus. Deus quer dar para você todos esses presentes, irmãos. Ouro, vestes brancas, colírio, azeite. Deus quer dar tudo de graça. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Quando é que todo mundo achava que Jesus ia voltar, irmãos? No ano 2000. Foi um alvoroço no ano 2000. A passagem do 31 de dezembro, não é? Do ano 2000 para 2001, aquela virada ali, milhões ficaram acordados a noite toda para ver o que ia acontecer. Até os que trabalhavam com informática, nesse sistema de rede mundial, eles estavam preocupados com o que ia acontecer nessa virada de milênio. Porque ia começar o terceiro milênio. Queridos, todo mundo achava que 2000 seria a data para a volta de Jesus. Até existia um pensamento que dizia assim, 2000 chegará, mas 2000 não passará. Isso não é da Bíblia não, irmãos. Mas um pastor do século XIX, ele falou isso foi repetido de boca em boca, e hoje todo mundo conhece esse pensamento. 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Todo mundo achava que seria o ano 2000, porque eles pensavam assim, foram 4.000 anos antes de Cristo. Em números redondos, 4.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos depois de Cristo. Isto forma quanto? 6.000 anos. Então vai começar o sétimo milênio. Sétimo milênio. Para quem não estuda a Bíblia, eles chamam de terceiro milênio. Mas para quem estuda a Bíblia, é o sétimo milênio. 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, completam 6.000 anos completinhos. E agora vai começar o sétimo milênio. Queridos, mas Jesus não voltou no ano 2000. E quando Jesus não voltou no ano 2000, houve novamente o quê? Um desânimo. Um relaxo espiritual. Eu me lembro que quando as Torres Gêmeas foram atacadas nos Estados Unidos, a primeira coisa que encheu foram as igrejas. Quando as Torres Gêmeas caíram, aí não tinha mais igreja vazia, irmão. As igrejas todas estavam cheias. No primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana, mas logo as igrejas esvaziaram de novo, e todo mundo continuou a viver como se não tivesse acontecido nada. Mas a queda das duas Torres Gêmeas, irmãos, no dia 11 de setembro de 2001,
não foi nada. Não foi nada. Foi muito para a mudança das leis. Mudaram as leis nos Estados Unidos para sempre. Perdeu-se a privacidade da cidadania americana para sempre. Ninguém mais tem privacidade. Desde aquela data fatídica, nós não temos mais privacidade porque o governo lê os meus e-mails antes de eu ler. Eles ouvem as minhas conversas telefônicas mesmo que eu não saiba. Eles penetram na minha conta bancária e sabem do meu movimento. Antes ninguém podia fazer isso, existia a privacidade do cidadão. Hoje não existe mais privacidade nenhuma. Antes, uma pessoa para ser julgada tinha que ser levada para o tribunal e provar. E ele tinha direito ao advogado. Queridos, desde a queda das Torres Gêmeas não precisa mais julgamento. O governo tem o direito de condenar uma pessoa sem julgá-la. Acabou a lei. Leis que foram mudadas para sempre com o terrorismo. Satanás usa o terrorismo para mudar as leis. E foi do ano 2001 para frente. As guerras não pararam mais. Afeganistão foi invadido, o Iraque foi invadido, o Egito foi invadido, Líbia, Síria, e vai o Sudão, e vai o Irã, e vai a Coreia do Norte, irmãos. Todos vão sendo invadidos para montar o esquema da nova ordem mundial, dos 10 grandes blocos econômicos. E muitos não estão enxergando que chegou o tempo do fim. Chegou o fim do mundo, irmãos. Quando o Papa Francisco foi eleito, as revistas colocaram o Papa do fim do mundo. Existe uma profecia de um bispo chamado Malaquias. Ele não é uma profecia da Bíblia, irmãos. É uma profecia que está no site do Vaticano. Se você entrar no site do Vaticano e acessar lá, profecia do bispo Malaquias, está lá. Pertence aos santos da Igreja Católica. Ele viveu em 1139. Quando que ele viveu? Em 1139, no século XII. E ele teve uma visão e ele escreveu a profecia. É verdadeiro, é falso? Não sei, não estou defendendo. Mas é uma profecia que está no site do Vaticano. E ele disse que dos dias dele, 1139, até o fim, existiriam 112 papas. Queridos, vocês aceitem ou não aceitem, o Papa Francisco é o 112. E está todo mundo dormindo. Ah, mas esse é um bispo católico, acho que ele fez uma profecia verdadeira, eu não sei, irmãos. Vocês não acham que na Igreja Católica tem gente verdadeira também? Vocês não acham que também no meio dos padres e dos membros da Igreja Católica existem pessoas sinceras também? Ou vocês acham que Deus só fala através do adventista? Então, meu querido irmão, nós temos que ficar de alerta. Se esta profecia, feita em 1139, ela chegou no último Papa, que é o 112, Papa Francisco, e quando você lê o que o bispo Malaquias escreveu sobre o último Papa, ele fala, o Papa do juízo final, está lá. O Papa do juízo final e da destruição de Roma. Por isso o Vaticano não gosta desta profecia do bispo Malaquias. Por isso o Vaticano não promove essa, está lá, mas não é promovida essa profecia, porque eles são contra essa ideia do bispo Malaquias de falar de que Roma vai ser destruída, porque o Vaticano acredita que Roma é eterna, não vai acabar nunca. Mas ali diz que Roma será destruída no tempo do Papa número 112, que é o Papa do juízo final. Se você quer considerar verdadeiro ou não, nós não estamos defendendo nada, irmãos. Mas nós estamos dizendo que existe esta perspectiva, este pressentimento, mesmo lá no Vaticano, de que chegou o fim. Chegou o fim. Mas a igreja de Deus está o quê? Dormindo.
e sem o batismo do Espírito Santo, e sem o azeite do Espírito Santo. Deus trabalha em ciclos de 7, meus irmãos. E agora eu vou falar uma coisa para vocês, que não é nova luz. É um ensino que veio dos dias de Ellen White, mas que parou de ser pregado. Deus trabalha em ciclos de 7, escreveu o Apocalipse em ciclos de 7, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Mas não são só esses ciclos de 7 que existem no Apocalipse. Esses são os grandes ciclos de 7 que estão em sequência. Mas existem outros ciclos de 7 no Apocalipse. Quais? 7 trovões, 7 montes, 7 reis. Deus escreve e age em ciclos de 7. Já na eternidade, irmãos, o número 7 foi escolhido por Deus para ser o selo do Deus vivo. Já na eternidade, Deus escolheu o número 7 para ser a assinatura de Deus. Por onde Deus passa, Ele assina. E o 7 é a assinatura de Deus. O 6 é a assinatura do diabo. Por onde Satanás passa, ele deixa a assinatura dele. 6, 6, 6. E tem gente que anda com essa assinatura sem saber. Esses dias, passando na cidade, lá na praia, que estava com a minha esposa, pregando lá no litoral do Paraná, eu vi uma bicicleta, e na bicicleta um decalque, um adesivo, com aquele sinal, 3 garras assim, verdes, um verde bem forte, 3 garras assim. Já viram? Que tem naquela latinha chamada Monster, né? É Monster? É, né? Tem as 3 garras, né? Isso não é para beber não, viu, irmãos? Deus deu água para você beber, e não esses energéticos aí. Então, vocês sabem que aquelas 3 garras é 666. Em hebraico, aquele sinal que parece uma garra, né? É o número 6. São 3 garras. 666. Eu disse para o rapaz, um rapaz bonito, forte, você sabe o que significa esse adesivo que você tem na bicicleta? Não, é do energético, né? Não, não é. Isso é o 666. 666, é 666. E 666 é a assinatura de quem? Do diabo. O diabo não faz questão que você saiba que é ele, irmãos. O diabo aceita ser adorado, mesmo quando você não sabe que está adorando ele. Agora, Deus quer uma adoração consciente. Deus quer uma adoração racional. Romanos capítulo 12, verso 1, que apresenteis vossos corpos a Deus, que é o vosso culto racional. O diabo não quer um culto racional, ele quer barulho, quer confusão. E as pessoas, mesmo na ignorância, estão adorando o diabo. Meus queridos, o número 7 é o número de Deus. 7º dia da semana é o sábado semanal. 7º ano é o sábado anual. 7º milênio é o sábado milenial. E é bíblico isso, pastor? E não é bíblico, irmãos. O 7º dia como sábado semanal, o 7º ano como sendo descanso do solo. A humanidade não respeita mais o 7º ano, que é o descanso do solo. E todo mundo não está nem aí com o 7º milênio, que é o sábado milenial. É o grande dia do Senhor. Existe o dia do Senhor, que é o sábado. Mas existe o grande dia do Senhor, que é o sábado milenial, irmãos. É o sábado de 1000 anos. Mas não é qualquer milênio, é o 7º milênio. Deus trabalha em ciclos de 7. Em profecia, irmãos, um dia equivale 1 ano. Então você encontra em profecia de tempo literal, um dia é um dia. Mas em profecias de tempo profético, um dia é 1 ano. Mas nós esquecemos
que na Bíblia também um dia é 1000 anos. Isso ninguém fala, ninguém pensa, mas um dia é um dia é um ano, e tem também um verso na Bíblia que diz que um dia para Deus é 1000 anos. Então, queridos, nós queremos ler com você 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Aqui lemos: Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque Deus é eterno, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Muitos estão achando que Deus está atrasado, Deus está retardando. Deus tem o dia certo da volta de Jesus. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Mas existe o dia na mente de Deus. Deus está falando que, embora muitos digam, onde está a promessa da tua vinda? Capítulo 3, verso 4. 2 Pedro 3, 4 diz: embora muitos digam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E muitos estão desanimados, dizendo: meu avô já falava da volta de Jesus. Mas você vai morrer na praia, irmãos? Agora nós estamos chegando na praia. O seu avô não estava na praia. Seu avô estava lá alto mar, nadando. Mas você já está chegando na praia. E agora você, meu avô já falava, mas eu vou desanimar também. Você vai morrer na praia? Agora, na volta de Jesus, você vai desanimar, chutar o balde e abandonar Jesus? E partir para o mundo? Não, irmão, não é hora. Não é hora de tosquenejar. Considere isso, irmãos. Deus criou a terra em quantos dias? 6 dias. E no 7º? Descansou. Vejam, a semana da criação foi uma semana de 7 dias literais de 24 horas. Certo ou errado? Certo? Uma semana literal de 7 dias de 24 horas. Mas Deus, quando criou a terra, já existia o quê? O pecado. Quando Deus criou o Jardim do Éden, antes de colocar Adão e Eva no 6º dia no Jardim do Éden, ao ele criar as árvores, tudo, ele já colocou no Jardim do Éden, antes de colocar Adão, já colocou a árvore da ciência do bem e do mal. O pecado já existia, já era o lugar onde o diabo ia tentar os nossos primeiros pais. Então percebam, irmãos, que quando Deus estabeleceu a primeira semana de 7 dias, foi Ele que estabeleceu a primeira semana de 7 dias. Ele criou esse padrão que se chama semana. Quando Ele criou isso, o pecado já existia. E Ele já sabia que o pecado ia durar no planeta Terra 6.000 anos. Por isso Deus disse: 6 dias são teus. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por quê? 6.000 anos pertencem aos homens. Mas o 7º milênio não pertence aos homens. Pertence a Deus. É o grande dia do Senhor. Amém. E o povo de Deus estará no céu nesse grande dia do Senhor. É o Apocalipse 20, irmãos. São os 1000 anos de Apocalipse 20, que você não vai passar na terra, não. Você vai passar no céu com Jesus. Esse é o sábado milenial do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu é o sábado. Mas não é meu o sábado, só o sábado semanal. Meu também é o sábado milenial, chamado grande dia do Senhor. Toda semana você guarda o dia do Senhor, vindo à igreja aos sábados, às 24 horas do sábado. Louvado seja Deus. Mas não se esqueça, irmãos, que o grande dia do Senhor está por vir. Inicia com a volta de Jesus e nos leva para o céu, e nós vivemos na presença de Deus com Jesus esses 1000 anos, o sábado milenial, para depois descer com a nova Jerusalém para a terra. E aí vai começar o 8º milênio. O 8º milênio começa com a descida do quê? Da nova Jerusalém,
ressurreição dos ímpios, e eles vão ser queimados no lago de fogo e enxofre, e então Deus cria um novo céu, uma nova terra, que é o início do 8º milênio. Eternamente com Deus, não mais pecado. Meus queridos, o pioneiro da nossa igreja, chamado J.N. Andrews, John Nevins Andrews, ele foi um pioneiro, e entre os pioneiros, o maior e mais reconhecido teólogo adventista foi John Nevins Andrews. Tanto é que a maior universidade adventista escolheu o nome dele, a Andrews University. Andrews sabia o Novo Testamento de cor, irmãos. Eu não sei como, mas esse homem sabia o Novo Testamento de cor, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Eu já vi gente, me lembro do Chico Bíblia, que estudou lá no IAE, quando eu fazia faculdade de teologia, ele sabia o Apocalipse de cor. Ganhou concursos bíblicos várias vezes, o Chico Bíblia. Mas, irmãos, J.N. Andrews, ele não sabia o Apocalipse de cor, ele sabia o Novo Testamento inteiro de cor. Um homem de Deus. Foi presidente da Conferência Geral. E foi o primeiro missionário adventista na Europa. Perdeu a esposa de tuberculose, perdeu a filha de tuberculose. Sofreu um missionário de Jesus na Europa. E o que J.N. Andrews acreditava? Ele escreveu uma série de 6 artigos, irmão. Não foi um artigo. Foram 6 artigos que ele escreveu na revista adventista daquele tempo, chamada Review and Herald. A Review and Herald publicou 6 artigos do dia 17 de julho de 1883, quando foi? 17 de julho de 1883, começou a publicar o primeiro artigo e foi publicando os 6 artigos até o dia 21 de agosto de 1883. E esses 6 artigos tinham um título só, um título bem grande. O título dos 6 artigos era A Grande Semana de Tempo, o período dos 7.000 anos determinado para o tempo da graça e juízo da humanidade. O que é que Andrews acreditava? Que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E que 6.000 anos pertencem ao homem e à existência do pecado na terra. Mas que o 7º milênio é o milênio de Deus, de arrebatar o povo de Deus para o céu. É o milênio de Apocalipse 20. Isso ele cria piamente. Ellen White estava viva e não repreendeu J.N. Andrews, mas apoiou, aprovou. Quando você lê o livro O Grande Conflito, aqueles que já leram o livro O Grande Conflito várias vezes, porque o livro O Grande Conflito não é um livro para se ler uma vez só, irmãos. Você tem que ler várias vezes, porque cada vez que você lê, você vai descobrindo coisas. Você vai descobrir no livro O Grande Conflito várias vezes que Ellen White repete a frase: passaram-se 6.000 anos. Ela deixa claro que ela acreditava que a história do pecado ia durar 6.000 anos. Ela diz assim: passaram-se 6.000 anos, finalmente Satanás está preso. Ela deixa claro que ela acreditava que Satanás ia ser preso no início do 7º milênio. E, meus irmãos, nós estamos no início do 7º milênio. Nós estamos. Mas a igreja está dormindo, achando que vai demorar tanto tempo ainda para a volta de Jesus. Ah, mas pastor, ninguém sabe o dia, nem a hora. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos o milênio.
da volta de Jesus. Não é possível que a igreja não saiba o milênio da volta de Jesus. Não foi isso que Deus escondeu, irmãos. Deus escondeu o dia e a hora. Está claro que existe o milênio, o grande dia do Senhor, o sétimo, é de Deus. Todos os grandes teólogos do mundo, adventistas e não adventistas, entendem que se passaram 4.000 anos antes de Cristo e nós já estamos em 2015. São números redondos, irmãos. Em cronologia você não fica brigando por 4, 5 anos, 10 anos. Não, em cronologia, irmãos, usa-se números redondos. Quando eu fiz essa matéria de cronologia na faculdade, eu aprendi muito bem isso. Em cronologia, nós falamos de séculos, não de anos. Nós arredondamos. Então, antes de Cristo passaram-se 4.000 anos. Depois de Cristo já se passaram pouco mais de 2.000 anos. Então, irmãos, nós já estamos no início do sétimo milênio. Agora eu pergunto para você. Se nós estamos em 2015, nós poderíamos muito bem chamar este ano de 6.015. Até a maçonaria acredita nisso, irmãos. Em 2008, a maçonaria lançou uma medalha, um medalhão, para os maçons comprar como lembrança, e no medalhão estava escrito assim, 6.008. Eu quando vi aquele medalhão, falei, uau, os filhos das trevas estão sendo mais espertos, irmãos. Porque o nosso povo está achando que o sétimo milênio ainda nem começou. Mas pastor, se o sétimo milênio já começou, por que Jesus ainda não voltou? Porque Jesus disse que ele não voltaria, o noivo não chegaria na hora em que todos pensavam. Há um tardando o esposo. Esses 15 aninhos que já se passaram, irmãos, é exatamente o tardando o esposo. Mas nós estamos justo no início do milênio, o sétimo milênio. E o que são 15 anos, irmãos? Em 1000? Não seria como 15 segundos em uma hora? O que são 15 segundos em uma hora, irmãos? Nada. Não é porque passaram-se 15 segundos na hora que você vai dizer, eu já estou no fim da hora. Não, no fim da hora. Passar só 15 segundos de uma hora, você está justo no começo de uma hora. Já se passaram 15 anos dentro do sétimo milênio, irmãos, mas você está justo no comecinho do sétimo milênio. E é no comecinho do sétimo milênio que Jesus vai voltar. Ah, o senhor está marcando a data? Que data eu estou marcando? Estou marcando o milênio. Se você errar o milênio, meu irmão, então para que serve a Bíblia? Deus trabalha em ciclos de 7. Até os ímpios e santos todos sabem que 6.000 anos são passados. E que o sétimo milênio é chegado. E é o milênio de Deus. De amarrar o diabo e levar o povo de Deus para o céu. Quem cria nisso, irmãos? Ellen White. Por isso ela repete várias vezes, por 6.000 anos Satanás atormentou a humanidade, por 6.000 anos imperou o pecado. Sempre mencionando que o pecado vai durar só 6.000 anos. Porque o sétimo milênio é o grande dia do Senhor. Quem mais cria nisso, irmãos? Além de Ellen White, irmãos, Guilherme Miller cria desta forma. J.N. Andrews cria. O pastor Haskell cria. O pastor John Loborow cria desta forma. Todos os pioneiros. Se todos os pioneiros criam desta forma, por que esta mensagem não está sendo pregada? Medo de alarmar a humanidade. Medo de alarmar a igreja. Você acha que a igreja vai ficar lá alarmada, sabendo que Jesus vai voltar no começo do sétimo milênio? Isso não é alarme, irmãos. Isso é a mensagem que nós temos que pregar. Vocês acham que Noé alarmou a humanidade do seu tempo, falando, estou construindo uma arca.
E quando eu terminar essa arca, vai vir o dilúvio. Não foi isso que Deus disse para ele? Construa a arca. E quanto tempo vai demorar? Gênesis 6,13. Meu espírito não mais contenderá com a humanidade mais do que 120 anos. Então, Noé sabia mais ou menos quando viria o dilúvio? Sabia. Sabia o dia e a hora? Não. Mas conhecia o tempo. Terminou a arca. Noé pensou, está perto do dilúvio, porque eu já terminei a minha arca. Mas ele não sabia o dia e a hora. Mas de repente os animais começaram a sair da mata. E chamou a atenção de Noé também. Os animais, 2 em 2, não é? Um tigre e uma tigra, não é? Não é 2 tigres, irmãos. Não é? 2 em 2. E entraram na arca, macho e fêmea. E foram entrando. E Noé sabia que era chegado o tempo do dilúvio. Mas ele não sabia o dia e a hora do dilúvio. Vocês sabem que nós, como adventistas, usamos essa desculpa de não saber o dia e a hora para descartar o assunto da volta de Jesus e parar de pregar sobre isso? Isso desagrada a Deus, irmãos. Os animais entraram. Aí a voz de Deus falou para Noé, agora entra você e a sua família. Quando Noé entrou, Deus então disse para ele o dia e a hora. Quando Noé entrou, quando você lê Gênesis capítulo 7, você descobre que aí Deus falou, mais 7 dias para vir o dilúvio. Daqui 7 dias, passados 7 dias virá o dilúvio. E disse mais para Noé, vai chover 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, Noé fechado dentro da arca, não estava perdidão não. E quando é que vai começar a chover? Quanto tempo eu vou ter que ficar esperando aqui? Não, Deus disse, passados 7 dias vai começar a chover. E vai chover quanto? 40 dias, 40 noites. Deus disse os detalhes para Noé. Depois que ele estava onde? Dentro da arca, irmãos. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Amém por isso, irmão? Não temos detalhes ainda, irmãos. Porque os detalhes vão ser dados quando fechar a porta da graça, quando soar a 7ª trombeta. Deus vai mostrar a lei de Deus estampada no céu. Deus vai declarar o dia e a hora da voz de Jesus. Aí vamos ter os detalhes. Mas agora é nos dado conhecer o quê? O tempo, a proximidade do tempo. E aleluia por isso. Eu me alegro com isso. Eu estou com saudades de Jesus. Você ama Jesus? Está apaixonado por Ele? Contemplar o rosto de Jesus, contemplar os olhos de Jesus. Você quer abraçar Jesus, deitar no peito de Jesus, ser acariciado e abraçado por Jesus? Esse é o meu sonho. Eu quero que Jesus volte logo. Esta vida é muito sofrimento, irmãos. Já é hora de acabar o sofrimento de 6.000 anos de pecado e Jesus Cristo voltar. Meu apelo é que você esteja preparado hoje. Amém. Se eu morrer hoje, estou preparado para encontrar Jesus. Amém. Se ele demorar mais 5 anos, irmãos, vou continuar clamando todos os dias. Ora bem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu quero agora fazer uma oração com vocês. Eu quero me ajoelhar. Do jeito que você puder, você se ajoelhe. E vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, humildemente nos ajoelhamos na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não entendemos plenamente como é a divindade, mas a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós adoramos o trio celestial. Nós te louvamos por Jesus ter morrido na cruz por nós. Nós te louvamos porque Jesus Cristo não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo que vive e habita em nós. Nós te louvamos porque já se passaram 6.000 anos, Senhor. Já é a hora de iniciar o grande dia do Senhor, o sábado milenial. Por isso nós clamamos, Pai, é hora de o Senhor enviar o Filho
casa já está pronta, a festa já está pronta. Venha logo, querido Jesus, nos buscar. Salva-nos, Pai. Batiza-nos com o Espírito Santo. Enche as nossas vasilhas, nossas lâmpadas com azeite do Espírito Santo. Que ninguém aqui seja louco de viver com a vasilha vazia, Pai. Ausente, destituído do Espírito Santo. Que todos busquem diariamente o batismo do Espírito, o caráter de Jesus, fazendo-nos mais semelhantes a Jesus. Volte logo, meu querido Jesus, é o que eu peço, em nome dos meus irmãos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus falamos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.